Boa noite, meus amigos. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Com muita alegria que aqui nos encontramos. Hoje, dia 27 de abril de 2022. Para estudarmos hoje sobre o tópico que fala do necessário e supérfluo, né? Dentro da lei de conservação, que nós estudamos na semana passada, iniciamos o estudo dessa lei de conservação, e hoje, dando prosseguimento, já que é um tópico um pouco mais longo, nós dividimos em duas partes, né? E hoje concluiremos o estudo dessa parte da lei de conservação. Legal? Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire a todos, nos envolva na sua paz e nos permita compartilharmos aqui de bons momentos de estudo sobre a doutrina espírita e também sempre abordando o Evangelho do Cristo, né? Muita paz, que Deus nos abençoe. Boa noite a querida amiga Ivani Santos, aqui chegando pelo Instagram também, e os amigos que vão conectando aqui pelo Face também, a querida amiga Loiva Carnope, lá do Rio Grande do Sul. Se Deus quiser, né, Loiva? Um ótimo estudo para todos nós. Muito obrigado. Zuleide Carvalho, querida amiga, sempre estudando conosco também. Fátima Baldo, sempre presente. Silvia Guerra. Muitos amigos aí, amigas que têm uma assiduidade grande aqui nesse compromisso do estudo, né, que a gente leva como um compromisso realmente, né? Isso é muito bom, muito gostoso, muito gratificante. Lara Terezinha também, muito bem-vinda, boa noite, Lara, lá de Ribeirão Preto, né? Que legal. Vamos aguardando apenas uns minutinhos para que mais amigos possam chegar, e amigos e amigas. A Cristina Caon aqui pelo Insta também, né? Carla Ossen, querida amiga, lá do Farol de Luz, né? Muito boa noite, viu, Carla? Muito bem-vinda. Então nós vamos estudar, né, ainda nessa terceira parte do livro, que trata sobre as leis morais, né? E esse tópico que eu acho muito interessante, né, necessário e supérfluo, porque eu vejo que é um assunto que nos diz muito respeito, né? Essa questão de até que ponto é necessário, até que ponto a gente está extrapolando para o supérfluo, como que isso pode, de alguma forma, interferir na nossa vida, né? Para que a gente compreenda um pouco melhor sobre essas questões, porque a ideia, né, amigos, é que estudando a doutrina espírita, a gente vai aprendendo mais, né, com mais profundidade sobre as leis divinas. E conforme a gente aprende mais sobre as leis divinas, a gente compreende melhor a nossa melhor conduta aqui no planeta Terra, né? Qual seria a nossa melhor conduta em diversos pontos aí. Então eu creio que esse estudo, principalmente dessa terceira parte das leis morais, esse estudo contribui muito para que a gente procure viver de uma forma mais produtiva, né, no sentido espiritual, de que a gente realize melhor as tarefas a que nos propusemos antes da encarnação, que a gente consiga, né, seguir mais a nossa programação reencarnatória, nosso planejamento reencarnatório, né? Jane Mendonça, querida amiga aqui também no Insta, muito boa noite, viu? Odete Oliveira, Rosa Lima Barros, muito legal, muito bem-vindos todos vocês.
uma boa noite e vamos iniciando então com a questão de número 715, tá? Digo sempre, não leio exatamente todas as questões, às vezes a gente salta alguma porque às vezes no comentário de uma questão englobamos um pouco mais a respeito de outras também, né? Então a gente seleciona algumas questões de cada tópico para não ficar até muito cansativo, muito longo o estudo, né? E a gente assim tenta dar uma boa ideia sobre o que Kardec abordou a respeito de cada tópico do livro, né? Silvana Hernandes também, que legal, muito bem-vinda, viu, Silvana? Muito boa noite. Então vamos lá, pessoal. 715, Kardec pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Relembrando sempre, né, que essa palavrinha homem, usada lá no século XIX, era a palavra usada, né, no sentido de ser humano, né, de pessoa. Então, como podemos, qualquer um de nós, né, conhecer o limite do necessário? E essa pergunta, pessoal, vamos nos lembrar da semana passada, quem estudou, quem esteve estudando aqui, né? Ela faz ligação com a questão 713, porque na questão 713, Kardec tratou sobre os limites que a natureza, se a natureza estabelece limite aos gozos, né, dos prazeres, e como foi colocado que estabelece limites, Kardec pergunta então, sabiamente, né, como que a gente pode então conhecer esses limites, como que a gente vai saber até que ponto é necessário e se dali para frente é supérfluo, a gente precisa saber isso, né? A Maria Helena Butião aqui também no Insta, muito boa noite. Ivonete Albino de Melo, bem-vindas. A resposta que eles dão é a seguinte: aquele que é ponderado, né, o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Vejam só, quando eles dizem aquele que é ponderado, quer dizer, aquela pessoa que é ponderada, que é sensata, que é sábia, né? Nesse sentido, essa pessoa sensata, sábia, conhece esse limite do necessário por intuição. Vejamos bem o que é isso. A hora que os Espíritos respondem que conhecemos por intuição, pessoal, é importante a gente compreender bem o sentido da palavra intuição, porque eu vejo que às vezes as pessoas confundem intuição com inspiração. Intuição é algo nosso, é do espírito de cada um de nós, algo da nossa bagagem das existências passadas. Quando a gente, por exemplo, tem o chamado insight, quando a gente busca lá no íntimo, lá no subconsciente, uma lembrança de existências passadas, vem aquela ideia, né? A gente fala, nossa, eu tive uma boa ideia, eu tive uma intuição. Essa intuição é nossa, é do espírito de cada um de nós. Então é como se fosse uma recordação de existências passadas. E a inspiração, que é diferente, vem de fora. A inspiração é quando um bom espírito, ou um espírito que queira perturbar, nos transmite o seu pensamento. A gente recebe a sugestão espiritual. Aí é inspiração. Tá? Para a gente não confundir. Ana Palhares, tudo bem? Boa noite, viu? Bem-vinda. Lube Faleiro, Zima Siqueira, que legal. Vamos aumentando o grupo aqui, né? Então, quando eles dizem que conhecemos por intuição, vejamos bem que eles estão se referindo que nós temos tantas experiências passadas, né, como espíritos imortais que somos, nós temos tantas experiências de existências passadas que a gente vai, no decorrer dessas inúmeras existências, a gente foi aprendendo, né? Alguma existência a gente conviveu com muito dinheiro, em outras com poucos recursos, então nós já vivemos experiências diferenciadas e a gente foi aprendendo, às vezes a duras penas, né? A gente provavelmente extrapolava, caía nos excessos, né? Partia para o supérfluo, sofria as consequências disso.
Então a gente foi aprendendo, quanto mais vivemos, né? Porque tem espíritos mais velhos que outros, né? Falando em espírito. Tem uns que já viveram bem mais, outros viveram menos, né? Então, quanto mais o espírito já viveu encarnações passadas, mais ele vai aprimorando esse entendimento do que é supérfluo, do que é necessário, né? A Jane Fernandes dizendo que conseguiu. Legal, Jane, muito bem-vinda, viu? Então, para ficar claro assim, quando a gente então consegue perceber bem o limite do necessário para o supérfluo, é porque nós temos uma boa vivência de experiências passadas, de vidas passadas, se quiserem chamar assim, né? E aí eles dizem que enquanto outras pessoas que não têm essa vivência muito longa do passado, às vezes não percebe bem o limite do necessário e do supérfluo. Eles dizem que precisa passar por muitas dificuldades, né? Acaba sofrendo as consequências dos erros, dos abusos que nós vamos falar aqui à frente, né? Por exemplo, acaba escolhendo, partindo para o supérfluo em muitas situações, e muitas vezes o supérfluo acarreta consequências desagradáveis também, né? Então acaba essas pessoas aprendendo a duras penas com o sofrimento, com as consequências desagradáveis, aí que vai aprendendo onde é o necessário, onde é o supérfluo. Legal? Mais ou menos para dar uma ideia aí nessa questão. Sandra Alck também. Tudo bem, Sandra? Bem-vinda. Vamos avançando aqui. Se tiver alguma colocação aí, vocês registram, tá? Na 716, Kardec pergunta, desculpa, mediante a organização que nos deu, quer dizer, o corpo, né, que nos deu, não traçou a natureza o limite de nossas necessidades? E eles respondem, sem dúvida, mas o homem, né, o ser humano, é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Vejam que interessante, né? Então vamos analisar. Nosso corpo, né, que eles chamam aqui de organização, nosso corpo, a gente sabe a perfeição do corpo humano hoje, né? Cada vez mais o corpo se aprimorando, mostrando essa máquina perfeita, né? Então o nosso corpo, muitas vezes, ele dá sinais de que nós excedemos, né? De que nós, por exemplo, abusamos. Vamos dar um exemplo bem comum que a gente até já citou. Uma comida, né, gostosa, que a pessoa gosta, aquele prato delicioso, né? Então a pessoa vai comer com aquela vontade, com aquele prazer de comer, lembrando até que numa questão anterior, Kardec pergunta e os Espíritos disseram que Deus colocou atrativo, né, no gozo dos bens materiais. É um exemplo, a comida também tem um atrativo, né? O problema não está em querer comer a comida gostosa. O problema está no excesso, no abuso, né? Então o nosso corpo, quando a gente come demais, sabemos, ele vai dar sinais que abusamos, que passamos do limite, do necessário, né? Porque vai ter sinais ali de mal-estar, de digestão complicada, né? Então o corpo mostra que nós abusamos. Esse é só um exemplo pequeno para a gente perceber que a natureza, né, tudo que é natural tem os limites estabelecidos, né? E a hora que eles dizem que o homem, né, o ser humano é insaciável, quer dizer, nós muitas vezes, ou muitos de nós, muitas vezes excedemos no gozo dos prazeres, né, dos bens materiais, de tudo aquilo que o mundo oferece. Não, nós citamos aqui comida como um pequeno exemplo. Em tudo, né? A gente precisa ter o equilíbrio. Quando a gente excede é que é o problema. Porque eles estão dizendo aqui na resposta, né, pessoal, sobre os vícios. Vejam bem, eles falam aqui
criaram necessidades que não são reais. Pensem comigo, quando uma pessoa desenvolve um vício, qualquer que seja, né? Essa pessoa fica exagera tanto naquilo, né? Fica tão dependente que o corpo cria uma dependência. Se a gente pensar, por exemplo, nas drogas, né, ilícitas, que é o mais comum de entender, a pessoa que depende do consumo, né, de uma substância, né, dessa, uma droga ilícita, o corpo fica a tal ponto, num grau de dependência, que parece que aquilo é necessário. Quando a pessoa entra em abstenção, a gente sabe das consequências, porque criou uma necessidade que não é real, que é o que eles estão dizendo. Aqui nós estamos dizendo um exemplo extremo, mas pode ser qualquer vício, né? Uma bebida, o cigarro, o sexo desregrado, a gula, qualquer coisa. Qualquer viciação que a gente desenvolva, que a gente perde o limite, né, do bom senso, do equilíbrio, do normal, do necessário, do bom, daquilo que é bom, né? Porque tudo tem um lado bom, mas tem o lado ruim se excedemos. Então isso que eles estão querendo chamar a nossa atenção. Quando a gente excede, cria necessidades que não são reais. Aí a pessoa pode dizer, mas eu preciso, né? Eu preciso disso. Não é que precisa, criou uma necessidade devido à viciação, o excesso, não conseguiu se conter diante daquilo que seria o razoável, que seria o necessário, vamos dizer, né? A Jane colocando não só a comida, mas também o excesso de limpeza, trabalho, excesso em tudo, é isso mesmo, né, Jane? Qualquer coisa que a gente exceda, né, vira uma neurose, por exemplo, né? E a gente vai falar aqui à frente como que os excessos prejudicam-nos, né, até fisicamente. Então aqui está nesse sentido das dependências, né, no sentido dos excessos, que a gente acaba enxergando de um jeito. E até a Jane falou aqui de limpeza, me lembrei, vamos abordar rapidamente, lembrei daquela passagem evangélica, né, de Marta e Maria, que Jesus chega na casa de Marta e Maria para ensiná-las, né, para conversar, sempre ensinando a mensagem divina. E lá na casa, Marta vai se ocupar com a limpeza, né, como a Jane está bem lembrando aqui, excesso de limpeza. Então a Marta fica lá preocupada com limpar a casa e Maria ali ouvindo Jesus. E então Marta fala, mestre, pede para Maria me ajudar, eu estou aqui trabalhando, tanto serviço. E Jesus fala para Marta, 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 você está preocupada com coisa desnecessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Vejam só, como o exemplo que a Jane deu aqui, já me liguei lá no Evangelho. Porque, gente, vejam só, quando a gente excede, porque lógico que uma limpeza é importante, precisamos manter a casa aciada, mas se a gente fica criando uma neurose, a gente às vezes deixa de fazer algo mais importante porque fica naquele excesso que tem que estar brilhando, né? Às vezes a gente perde outras oportunidades de convivência, de aprendizado, de praticar uma boa ação, porque a gente só enxerga aquilo, né? Então esses cuidados que a gente vai precisar ter para a gente cada vez mais conseguir dominar essa linha, né, do necessário para o supérfluo, né? A Loiva colocando aqui, o pior é que eu sou muito Marta. Pois é, né, Loiva? A gente vai reconhecendo que nós todos temos um pouco de Marta, né? Nós todos, viu, Loiva? Pode ter certeza que a gente está aprendendo, né, a conquistar um pouco mais da porção Maria, né? A gente tem muito ainda de Marta, desses excessos, desses exageros, né? Vamos aqui então agora para a questão, nosso amigo Celso Moreira também, Cleusa Bueno, muito bem-vindos. Nós vamos aqui agora para o próximo tópico, que é privações voluntárias, mortificações, que é a questão 718, tá? Evani dizendo aqui, tenho que me controlar em lavar roupa, então. Então, vamos vendo, vai vendo, né, Evani? A gente precisa saber, nós que precisamos descobrir, né, pessoal, o limite, né, daquilo que é
bom senso que é necessário, para a gente não criar certos exageros, né? Mas aí cada um de nós tem que compreender, descobrir o que é isso, né? A Ivani justificando, né? Porque gosta de ver tudo no lugar. É bom, então veja bem, né, Ivani? Isso é uma pessoa organizada, gosta de tudo no lugar. Mas vejam vocês, que nem a Ivani está dizendo, gosta de ver tudo no lugar. É ótimo ver tudo no lugar, mostra a organização. Mas se a gente excede, a gente não passa a ser só organizado, a gente passa a ser neurótico, né? A gente passa a ser extremista. Qualquer coisinha que tira ali, por exemplo, eu tenho bichinho em casa, cachorro, chega os netos de vez em quando, criança. Então se a gente ficar neurótico, aí não pode mexer aqui, não pode ali, cair uma coisa ali, a gente vai perder o bom relacionamento, a boa convivência, por causa das neuroses, por causa dos excessos, né, que às vezes passam a ser ruim. Então veja bem, é bom ser organizado, mas se extrapola, passa a ser ruim. Vocês estão entendendo? Tudo tem um limite em qualquer situação. Vocês estão vendo que estão citando exemplos que a gente vai analisando e percebendo, né? A Loiva colocando o caminho do meio, como faz os orientais, que é justamente, né? Maria Helena e louca, eu já fui muito Marta, hoje estou 3 partes a menos. Legal, tá aprendendo aí o equilíbrio, né, Maria Helena? Vamos ver aqui se tem alguma colocação. A Ivonice também, né, aqui com a gente, boa noite. Equilíbrio em tudo. Então, a palavra é essa, né? Equilíbrio, caminho do meio, como a Loiva colocou, questão dos orientais, falam muito isso, budismo, né? A gente precisa descobrir o caminho do meio, o equilíbrio, nem lá, nem cá, né? É bom que a gente desenvolva essas coisas, né? Organização, trabalho, né? Mas sem excesso que acaba sendo prejudicial. Gente, também eu já fui um pouco de Marta, mas graças a Deus despertei. Legal, é isso aí, nós estamos aprendendo, né? Vamos lá então para a questão 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Uma pergunta que é lógico, né, a resposta, mas nós vamos ver uma resposta interessante. Porque se nós precisamos, né, manter a vida, conservação, essa lei vai nos obrigar a manter a vida, né? A própria lei estabelece que a gente trabalhe, lute pela sobrevivência, né? Aí eles respondem, sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Só voltando ali um pouquinho, a Jane dizendo, perder a oportunidade maravilhosa de lazer, que é justamente, né, Jane, às vezes o que acontece, a gente excede tanto às vezes num trabalho que acaba sendo estressante, exagerado, e deixamos de lado, né, convivência, lazer, isso mesmo. Bom, então vejam só como os espíritos responderam, que sem força e saúde, impossível é o trabalho. Aí a gente poderia perguntar, mas o que o trabalho tem a ver com a conservação, né, com a lei de conservação? Por que os espíritos responderam dessa forma? Por que eles disseram que sem força e saúde não poderia trabalhar? Qual a relação, né, do trabalho com essa questão da lei de conservação? Vejam que interessante. A gente precisa recordar lá da questão 675, quando os espíritos disseram que toda ocupação útil é trabalho, né? Vocês se lembram? Toda ocupação útil é trabalho, não só o trabalho profissional. Então, quando a gente vê a resposta, né, que eles disseram que é preciso, né, ter força e saúde para poder trabalhar, a gente pode entender assim, é preciso ter força e saúde para ser útil. Olha só que interessante a resposta. Porque qual que é o objetivo principal da nossa existência aqui na Terra? Qual é? Nós estamos aqui para quê? Para distrair, para passar uma férias gostosa nesse planeta bonito? Ou nós estamos aqui para evoluir, progredir espiritualmente, né? Que nós sabemos que é isso. Então, se o nosso objetivo principal é progresso espiritual, o que nos leva a progredir é o trabalho.
trabalho nesse sentido de ocupação útil. Ou seja, quando a gente se dedica a estudar, como estamos fazendo aqui, estamos buscando aprender para desenvolver conhecimento, inteligência, né? Quando a gente busca ser útil ao semelhante, que estamos fazendo a prática do bem, a caridade, que o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Então, assim, o trabalho nesse sentido de utilidade. Então, por isso que eles disseram, voltemos lá à resposta, né? Sem força e sem saúde, impossível é o trabalho, porque o trabalho é essencial. A gente precisa ter força e saúde para sermos úteis a nós e ao semelhante. E já falamos nisso, né? Úteis em várias formas. Lembremos aquela frase que Jesus falava: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sempre o trabalho nesse sentido de utilidade, de aproveitar oportunidades para crescimento, né? Então é muito importante que a gente tenha essa visão, que uma das principais coisas que nós deveríamos dedicar na vida é procurarmos desenvolver a utilidade, sermos úteis, não só aos outros, mas a nós também. Desenvolvermos habilidades, virtudes, conhecimento, e aos outros, né? Caridade, fazemos tudo que estiver ao nosso alcance para contribuir, para que outros também progridam, né? Então a nossa função principal é essa, é crescer espiritualmente. Só que aí tem um detalhe, né? Então a gente percebe a importância do corpo. O corpo é um instrumento que Deus nos concede para avançarmos aqui na Terra, né? Quando a gente encarna, o corpo é um instrumento essencial, né? É através do corpo que nós, espíritos, vamos realizar as atividades aqui na Terra. Agora, precisamos então cuidar bem do corpo, mas evitarmos também o excesso. Vejam como é em tudo, né? A gente precisa cuidar do corpo, da saúde, alimentarmos bem, exercícios físicos, o repouso, o asseio diário, assim, várias coisas que a gente faz para cuidar, para que tenhamos vida plena, vida longa, né? Dentro da nossa programação. Agora, se a gente excede, o que acontece? A gente passa a cultuar o corpo. A gente passa a considerar o corpo como aquilo de mais importante na vida. E existem muitas pessoas que para elas o corpo é tudo. Aquelas pessoas que vivem em função do corpo. Aí vejam, aí não é só cuidar do corpo, aí é cultuar o corpo. E aí é excesso. Olha que belo isso, né? Tudo que a gente excede sempre tem o lado bom. Chega até o limite do bom, passou dali, excedeu, complica, atrapalha, nos prejudica. Então é isso que esse tópico está tratando, para a gente passar a perceber limites, né? Limites em tudo. Tudo que é bom, se exceder também, deixa de ser bom. Então é muito, muito sério e muito interessante isso, né? Querida amiga Marlene Pisoni Teixeira aqui também, muito boa noite, viu, minha amiga? Muito bem-vinda aqui ao nosso estudo também. Marlene sempre compartilhando, divulgando muitos vídeos, sempre divulgando aí a mensagem espírita, né? Muito legal. Vamos lá então, para a questão 719, tá? Deixa-me ver o horário. Fica de olho aqui para não extrapolar e ver se consigo fazer todas as questões que programei para hoje. 719 é a seguinte: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Olha que pergunta interessante, como que interessa para a gente essa pergunta, não é? Quem de nós que não quer o bem-estar? Não quer viver bem, de uma forma boa, confortável, agradável, não é? Então vejam como Kardec pensava em tudo. Então ele está perguntando se é censurável, se não é bom, se tem algum problema de procurar o bem-estar. A Zuleide ainda é cedo. Legal, Zuleide, ainda dá, né? Foi só meia horinha aí, né? É só para ficar de olho.
Então os espíritos respondem: oi Simone, bem-vinda. Que isso, fica tranquila, não tem problema de horário não. Os espíritos respondem: é natural o desejo do bem-estar. Olha só a primeira parte da resposta: é natural, quer dizer, normal, está dentro das leis divinas, né? Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que, e aí vem condições, né? Desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Eu fico admirado com essas respostas que os espíritos dão. Vejam a sabedoria que eles respondem, né? Como que é perfeita a resposta. Porque primeiro eles colocam a regra geral. A regra geral é que o bem-estar é um desejo natural. Todos nós queremos o bem-estar. Quem de nós que não quer viver bem, confortável, ter, né, tranquilidade na vida, uma vida prazerosa, uma vida feliz? Todos nós queremos. Isso é bem-estar. Bem-estar físico, moral, espiritual, emocional, em tudo, né? Nós queremos. Mas eles vêm e dizem: o problema está no abuso. No abuso do quê? Quando a gente quer muito bem-estar. Vamos ver esse detalhe. Porque, a Ivani dizendo aqui, como diz minha mãe, tudo demais é sobra. É a sabedoria, né? Dos pais e avós aí, né? Então, o problema que eles estão dizendo do abuso, porque se a gente excede, vamos dizer assim, ó, a gente gosta de uma coisa que é prazerosa. Se a gente excede, passa a ser contrário à lei de conservação, porque a gente pode, com certos abusos, enfraquecer o corpo e levar risco até de morte, de doença, vocês concordam? Se a gente desenvolve os vícios, por exemplo, é uma busca de prazer, né? A pessoa acha que é um bem-estar, é algo confortável, agradável, mas que aquilo ali pode enfraquecer as forças da pessoa, pode comprometer, né, no sentido da lei de conservação. Então esse abuso não é bom, né? Aquilo que poderia ser bom passa a não ser porque é abusivo. E eles colocam então duas condições aqui. A gente pode procurar o bem-estar, mas desde que não seja, primeiro, à custa de outrem, quer dizer, desde que o nosso bem-estar não tire, né, do outro aquilo que ele tem também direito do bem-estar. Que a gente não se aproprie de algo que pertence ao outro, que a gente não seja injusto, que a gente não seja desonesto. Né? Então vamos supor, se a pessoa age desonestamente, conquista uma fortuna para gerar bem-estar, mas aquilo foi conquistado à custa do sacrifício alheio, de tirar desonestamente do outro, é lógico que esse bem-estar não é bem visto por Deus, né? Porque está à custa de outros, né? E também eles dizem aqui, desde que não diminua as nossas forças físicas, como falamos aqui, né? Porque se a gente abusa, por exemplo, de uma comida, se a gente desenvolve o hábito aí da gula, por exemplo, se é uma coisa constante, sempre, se a gente não consegue se dominar, é a busca do prazer, é a busca do bem-estar, mas é excesso, compromete a saúde. Então, se compromete a saúde, perturba a nossa conservação, podemos desencarnar mais rápido, então não é um bem-estar saudável. Percebam que tudo até um certo limite é saudável, passou do ponto, é excessivo, é prejudicial. E, né, no sentido das forças morais, porque vamos pensar assim, se uma pessoa busca muito alguns prazeres e com isso ela fica ociosa, ela relaxa, por exemplo, de se trabalhar a sua melhora íntima, ela deixa de lado o estudo, deixa de lado
o trabalho, de ser útil ao semelhante. Então, é um prazer que desencadeia prejuízo de forças morais, porque a pessoa deixa de crescer espiritualmente. Se aquele prazer, se aquele bem-estar prejudica, então, tanto as forças morais quanto as forças físicas, é ruim, é prejudicial. Então fica muito claro nessa questão dos limites aí. Cristina Caon dizendo: é verdade, tenho vício de tomar... desculpa que rodou aqui. Tenho vício de tomar Coca-Cola, meu filho fala para mim porque já faz mal. É verdade. Então, alguns vícios, né, que a gente desenvolve, vícios mais simples, né, como tomar um refrigerante em excesso, a gente sabe que pode ser prejudicial. E às vezes a gente não consegue, né, dominar esse vício. Então é isso que a gente vai aprendendo aqui, aprender a ter esse domínio, né? Ivani dizendo, quando era criança tinha excesso da gula também, né? Como panetone, até hoje não como. Então, tudo isso a gente vai aprendendo aí a se conter, né? Aprender a viver mais regradamente. Querido amigo Anderson Dormo, bem-vindo, Anderson. Um abraço para você, meu amigo. Maraísa Bulgarelli também, muito boa noite. Então, vocês estão percebendo, esse tópico eu achei assim muito válido, né? Muito interessante, porque eu creio que nós todos em geral lutamos aí com algum excesso, né? Por exemplo, você pode não exceder em tal coisa, mas exceder em outra. E aqui, pessoal, não é só a parte material, não. A gente tem excessos também no campo moral, né? A gente pode ter certos costumes, certos hábitos ruins, né? Prejudiciais, que não são bons, e que a gente repete, e que a gente não consegue dominar, não é? Então esses hábitos, também no campo da moral, também nos atrapalham, também são excessos que a gente precisa conter. Então, a gente vai percebendo que o grande problema está em dominar os nossos excessos, né? Aprender esse caminho do equilíbrio, esse caminho do meio, né? O equilíbrio. É um desafio, né? Um desafio para todos nós, como eu disse. Eu acho que qualquer um de nós tem excesso, né? Acho que é difícil ter alguém que não excede em nada, né? Nem no campo moral, nem no campo fisiológico. A gente vai ter excesso. Então, por isso que ninguém pode falar do outro, né? Porque se não temos uma coisa, temos outra, né? A Zuleide colocando a fofoca, por exemplo, é isso, né? No campo moral. Quantas pessoas têm esse péssimo hábito, né? E não é julgamento, é difícil às vezes a pessoa vencer isso. Às vezes a pessoa tem essa prática, a hora que ela percebe já está falando, né? Ela não consegue se conter. A Simone, eu estava colocando, né, meu vício, cerveja, final de semana. Esse é um vício mais comum, né, Simone? Porque eu penso, veja bem, eu penso assim, eu penso que tomar, por exemplo, uma latinha de cerveja, eu penso, e não estou falando que é a doutrina, eu penso que não tem problema, porque a gente não pode ser extremista, porque às vezes a pessoa pode falar assim, eu não posso pôr álcool na boca. Tudo bem, o álcool é prejudicial, mas se você toma, por exemplo, um copo de cerveja, que não te faz mal, que não te entorpece o sentido, que não te prejudica em nada, eu acho que não tem problema, né? O problema é que a gente começa a tomar e aí não consegue parar, muitas pessoas são assim. Então a gente precisa ter esse domínio. Olha, eu estou com vontade de uma cerveja, toma um copo, né? Então você toma um copo, só que fala, não, mas agora eu vou parar. Então a gente precisa isso. A gente pode ter os prazeres, né, que o mundo oferece. Não é uma coisa extremista, não posso isso ou aquilo. O grande problema é ter a sensatez do equilíbrio, né? Vamos lá então. Tem mais uma questão que é 723. Questão 723 pergunta assim. Essa questão é bem interessante também, porque tem muita polêmica no meio espírita, né? A alimentação animal
é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Esse é um ponto polêmico até no meio espírita, né? Porque muitas pessoas entendem que não se deve comer carne animal de forma alguma, e outros acham que deve comer, que não tem problema nenhum. Vamos tentar aqui tirar o que os espíritos oferecem, né, para nosso entendimento, para a gente ter um pouco mais de clareza aí de raciocínio. Então os espíritos respondem assim: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Olha de novo o trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, vamos tentar analisar aqui essa questão, né, pessoal? Antes, só estou vendo aqui um comentário da Ana Maria Andrade, né, que ainda faz referência à questão anterior, que ela está dizendo: julgar o outro, pensar mal do outro, acredito que seja pior que um copo de cerveja. Não bebo. É justamente, né, tem certos vícios, né, do campo da moral, que, lógico, são mais comprometedores, né? Tudo que é excesso é ruim, mas lógico que tem graduações, né, de mais comprometimento, porque quando a gente desenvolve vícios no campo moral, né, a gente está perturbando a nossa consciência de estar agindo contra a lei divina, né, se comprometendo ali, a gente cria uma certa culpa que a gente precisa reparar muitas vezes. Então é bem colocado, Ana Maria. Obrigado pela tua participação, né? Então a gente precisa trabalhar em todos os sentidos, mas principalmente, né, no campo da moral. Trabalharmos esse lado aí que a gente percebe que a gente age de uma forma que possa, né, prejudicar outros e não só nós mesmos, né? Legal, Simone. Então vamos analisar agora a resposta da alimentação da carne, né? Primeiro a gente precisa lembrar que essa resposta é dada no século XIX, né? Lembrando que o nosso corpo evolui como o espírito evolui. O nosso corpo, cada nova geração, ele vem mais sutil, mais, vamos dizer, menos grosseiro, né? Menos material, se podemos dizer assim. A gente vai sutilizando o nosso corpo físico também. Se a gente, por exemplo, compara lá com o homem das cavernas, aquele corpo, né, grotesco, é lógico que o corpo atual é muito mais belo, muito mais leve, muito mais sutil. A nossa alimentação é muito mais frugal, se a gente puder comparar com os tempos antigos. Então, isso que eu quero dizer, o primeiro ponto é que o nosso corpo também vai evoluindo, né? E a nossa necessidade de uma alimentação mais pesada também vai modificando. Então eles disseram: a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. Mas com essa resposta, eles não querem dizer que somente a carne alimenta a carne. Vejam bem o primeiro ponto aqui. Eles estão dizendo que a carne alimenta, mas eles não disseram que só a carne alimenta, porque tem outros produtos que a gente vai conhecendo atualmente, né? Porque existe todo um estudo, né, que vai mostrando que alimentos vegetais também contêm os nutrientes da carne. Então, para a gente entender que os espíritos estão falando que não está errado fazer uso da carne, porque a carne alimenta a carne, mas existem outros alimentos também que fazem as vezes da carne, para ficar bem claro isso. Agora eu vou lá no livro O Consolador, livro de perguntas e respostas feitas a Emmanuel no ano de 1941. Veja bem, já bem mais à frente da codificação de Kardec. Na pergunta 129, perguntaram para Emmanuel: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Vejam a resposta que Emmanuel dá. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram
numerosos vícios de nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, olha só, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então vejamos primeiro, essa primeira parte da resposta de Emmanuel. Ele está se posicionando bem contrário, né, ao uso da carne. Porque ele está alegando que existem outros produtos de origem vegetal que substituem. Só que Emmanuel aqui também, né, ele não está querendo condenar aqueles que fazem uso da carne, ele está alertando que existem outros produtos que podem substituir a carne. Mas aí Emmanuel comenta em sequência na resposta, que ele diz que é preciso considerar a máquina econômica. Vejam bem, existe toda uma rede de trabalhadores do planeta, né, envolvidos com a comercialização, com a produção da carne, né? Imaginem se todas as pessoas de uma hora para outra deixassem de consumir carne. Haveria um colapso na economia. Muitos e muitos que dependem, que vivem, né, ganham o seu pão de cada dia pelo trabalho nessa área, né, estariam desempregados. Então, Emmanuel diz que é preciso pensar que não pode haver uma coisa brusca, um colapso, né? Então vejam que beleza que ele coloca a sequência da resposta. Eu achei maravilhosa essa parte. Ele diz assim: consolemo-nos com a visão do porvir, quer dizer, do futuro, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Maravilha de resposta. Emmanuel está falando aqui com uma sensibilidade, com uma sensatez, de que é preciso esperar um processo lento, gradual. Não é preciso uma coisa brusca, né? Aqueles que não precisam, que não consomem, ótimo. Mas aqueles que ainda consomem, que possam ir reduzindo, por exemplo. A gente pode pensar em reduzir o consumo da carne para que a gente lentamente vá se acostumando a substituir a carne e assim, cada geração que vem, cada vez menos consumo de carne vai haver. Então esse processo seria lento, gradual, sem que houvesse um colapso na economia nessa área, né? E assim as oportunidades de trabalho iriam se espalhando para outros ramos, então iria diminuindo o número de trabalhadores que dependam desse comércio, né, dessa indústria, e assim a gente iria gradativamente dispensando o consumo da carne, porque fica clara a ideia, pessoal, que no futuro, né, não sei dizer em quanto tempo para frente, mas que no futuro haveremos de não mais consumir a carne, não mais necessitarmos do concurso, do sacrifício, né, dos nossos irmãos inferiores, que são os animais. Então, que a gente pense também nesse lado da vida animal, que a gente vá se conscientizando que para a gente satisfazer um prazer, às vezes uma necessidade, tudo bem, a carne é importante, mas como tem outros alimentos, que a gente possa pensar no sacrifício também dos animais para atender a nossa necessidade aí. Então, que a gente consiga, penso eu que a ideia que fica é essa, que a gente consiga trabalhar essa coisa de reduzir pelo menos o consumo, né? Aqueles que já se abstêm, melhor, que tem aqueles que são veganos, né, vegetarianos, melhor, já dispensaram o uso da carne, mas Emmanuel deixa claro que não daria para ser algo muito brusco, né? Repentino, mas que algo
que a gente vá trabalhando aí no decorrer do tempo, né? A Fátima Baldo, né, tá aqui no Insta. Tudo bem, Fátima? Dizendo aqui, ela coloca assim: Paulo, mas o vegetal também é vida. E aí, né? A Fátima coloca mais uma questão aqui para a gente pensar. Tudo bem, né, Fátima? O vegetal é vida, sim. O vegetal faz parte do grupo dos seres vivos. Vamos relembrar que a gente já estudou isso. Os seres vivos são seres orgânicos, que têm vitalidade. Então, os vegetais têm sim vitalidade. Mas os vegetais, Fátima, ainda não têm esse princípio espiritual individualizado. Nós estudamos aquela questão complexa, né, abrangente, que, se não me engano, a questão 607, eu não vou me recordar exatamente se é essa. Se alguém tiver com o livro aí e quiser me ajudar, é uma questão que fala da transição do princípio espiritual para o princípio humano, né, para o espírito humano. Então, o animal, ele tem esse princípio que reencarna. O animal tem como se fosse um espírito, não é espírito, é princípio espiritual, como a gente estudou. Então, o vegetal ainda não tem esse princípio, pelo menos individualizado, não. É um princípio que está se desenvolvendo. Então, vamos dizer, é como se o vegetal não fosse ainda tão comprometido por não ter esse princípio que reencarna. Entendeu? Nesse sentido, né, Fátima? Então, lógico que se a gente puder também dispensar o uso do vegetal, melhor. Mas não seria tão comprometedor quanto fazermos uso da contribuição dos animais, né? Vamos ver, aqui tem algumas colocações. A Neuza Mendes também, boa noite. Ana Maria Andrade dizendo: a doutrina espírita é esclarecedora, abençoada, nada proíbe. Isso mesmo, legal, viu, Ana Maria? É isso mesmo. A Loiva dizendo: só por curiosidade, né, é bem lembrado, Hitler era vegetariano e Chico Xavier carnívoro. Veja bem, essa lembrança aqui da Loiva é muito interessante, né, porque se a gente passa a ser extremista, como alguns às vezes o são, né, no meio espírita, o extremismo acha que quem consome carne está num erro grave. Tem pessoas que acham assim. Então é o que a amiga Loiva está colocando. O Chico consumia, fazia uso de carne. Não vamos dizer que era excessivo, mas ele mesmo disse isso, né? No Pinga Fogo, quem assistiu vai se recordar. Então, e como ela bem lembra, né, é dito que Hitler era vegetariano. Se for partir por aí, né, vejam bem, olha a diferença. Então, para a gente ter em mente o bom senso, né? Sempre o bom senso, o equilíbrio, analisar a questão, né? É lógico, a gente precisa melhorar no consumo da carne, mas não vamos ser extremistas, né? Conforme a gente consiga reduzir, melhor, mas não, né, taxar o outro de erro grave porque consome uma carne. O próprio Livro dos Espíritos, lemos aqui agora, a carne alimenta a carne. Então eles estão dizendo que não está errado. Só que eles dizem, veja bem, eles dizem um ponto aqui interessante, ó. Tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. O que quer dizer isso? Conforme o corpo de cada um de nós tem a sua necessidade. Se nosso corpo já está adaptado para receber alimentação vegetal que substitua, né, dispensamos o uso da carne. Mas se outros ainda têm necessidade, eles estão dizendo isso, de acordo com a necessidade de cada um. Então, para a gente ter esse bom senso. E vamos aqui agora para a última questão de hoje, né, para a gente fechar esse tópico aqui. Que é a questão de número 726, tá? Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, olha a pergunta de Kardec, se os suportamos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Olha a inteligência de Kardec. Em outras palavras, já que o sofrimento, a gente aprende com a doutrina, nos faz crescer, evoluir espiritualmente, se a gente tem resignação para enfrentar, né? Então ele fala, então eu posso criar mais sofrimento para evoluir mais rápido?
E os espíritos respondem: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Então, essa questão, pessoal, é muito importante para deixar claro uma coisa. A doutrina espírita não faz apologia do sofrimento, porque muitas pessoas entendem errado e acham que precisa sofrer. Não está escrito em lugar nenhum que nós precisamos sofrer. Nós precisamos sim fazer tudo que estiver ao alcance para amenizar o sofrimento. Mas eles dizem aqui então que tem alguns sofrimentos que vêm de Deus. O que seria isso? Nós já estudamos a programação reencarnatória, a escolha das provas. Nós sabemos que muitas vezes o espírito, antes de reencarnar, escolhe passar por determinadas provas ou expiações que levarão a consequências duras muitas vezes, que vai gerar a dor em determinada situação da vida. Mas vejam, aí é algo que já veio pensado antes da reencarnação. Eram provas necessárias para o crescimento espiritual. E aí quer dizer que essas dores são válidas, desde que a pessoa enfrente com resignação, com fé, com bom ânimo, e desde que a pessoa faça tudo o que estiver ao seu alcance para melhorar a condição, para amenizar a dor. Não é para falar assim, eu tenho que sofrer. Não. Nós não temos que sofrer. Se nós conseguimos amenizar a nossa dor e a do outro, façamos. O nosso dever é amenizar a nossa dor e a dor do próximo. Porque muita gente pensa assim, ele está sofrendo, é expiação, deixa ele sofrer que é bom. Não é isso. Se a gente puder aliviar a dor do outro, aliviemos. Porque isso é caridade. Porque se aquele tiver que passar dores difíceis, apesar da nossa ajuda, pode ser que não resolva, entendeu? Pode ser que mesmo recebendo ajuda, a dor não passe, a dor não é eliminada da vida da pessoa. Então a gente vê muitas vezes pessoas que enfrentam doenças, sofrimentos difíceis, que mesmo apesar da ajuda dos amigos, não tem solução. Aí sim, são situações que cabe a resignação, a fé em Deus e forças para enfrentar aquela prova ou expiação difícil. E lembrando aqui para fechar, a frase de Jesus: quem quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, Jesus deixa o convite para todos nós que quisermos seguir os seus exemplos, mas carregando a nossa cruz. Ele não falou deixa a sua cruz. Se temos vicissitudes, problemas que não têm soluções, carreguemos com bom ânimo, com fé, com resignação. E se encontrarmos tempo e condição de servir ao outro, apesar das nossas dores, apesar da nossa cruz, melhor para nós, que estaremos fazendo a caridade e crescendo espiritualmente. A Ivani dizendo, se não sofrer, como vamos dar testemunho da fé e superação? Isso que a Ivani está colocando é importante. Esse sofrimento que não foi procurado, né? Esse sofrimento que faz parte da nossa vida.
Então, esse sofrimento é o que a Ivani está colocando. As dores bem suportadas representam luz para o espírito, representam avanço, progresso espiritual, que é o que se espera de cada um de nós, né? Vamos encerrando aqui então. Quero deixar aqui mais um convite para amanhã. Não sei se vocês devem ter visto, eu divulguei no Face, no Insta, né? Amanhã vamos participar de uma palestra lá em Araraquara, presencial, com transmissão pelo Facebook. E nós vamos abordar um assunto, se alguém tiver interesse, vamos abordar o tema pureza de coração, baseado no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então fica o convite aí para aqueles que quiserem participar. Tem nas minhas páginas, né, do Facebook e do Insta, o endereço do Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara. Legal? Então a gente vai agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, amigo de todas as horas, aos bondosos amigos espirituais que sempre nos amparam, nos auxiliam em todos os momentos da nossa vida. E o meu muito obrigado a vocês, amigos, amigas queridos, que me dão alegria da presença, da companhia, da participação de vocês aqui sempre. Deus abençoe a todos nós, Deus nos fortaleça sempre, Deus nos ilumine para que a gente continue estudando essa doutrina abençoada, que vai abrindo a nossa mente, né, para essas verdades, porque são ensinos sensatos, né, coerentes. A gente vai vendo aqui como que o que os Espíritos disseram faz muito sentido. Contribuem para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? Oi, Ana Silva Ribeiro, tudo bem, minha amiga? E dessa forma a gente vai crescendo, né? A gente vai vendo quanto que nós temos que melhorar em nossa vida. A gente vai percebendo quanto que percebemos, né, de problemas, de imperfeições em nós. Mas importante é se nós estivermos atentos, né, nesse trabalho de reforma íntima, né? Pessoal, muito boa noite a todos, muito obrigado pelas mensagens, pelo carinho de vocês, pela companhia, tá bom? Fica o convite, então, aqueles que quiserem acompanhar conosco amanhã a palestra, ou então até a próxima quarta-feira, onde nós estudaremos mais uma lei moral, tá? Nós avançaremos aqui para a próxima lei moral, que, se não me engano, é a lei de destruição. Interessante, né? Uma lei chamada lei de destruição. É muito interessante esses estudos, né? Boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.